É o primeiro livro do Novo Testamento, Mateus, capítulo 26, versículo 58. Vamos ficar em pé para a leitura da palavra do Senhor. A Heloísa hoje retornou também. Temos a Heloísa, temos a Sandra, sogra da Rebeca, futura sogra, o Bruno. Eu estou aqui. O Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo também está aqui. Mateus capítulo 26, versículo 58. Acharam? O que está escrito aí na sua Bíblia? Espera aí. Nós vamos ler, temos que ler em voz alta para sair a leitura para o pessoal do YouTube, do vídeo ouvirem. Já. Pedro seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote e entrando sentou-se em quartos para ver o fim. Mas Pedro seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote e, tendo entrado, assentou-se entre os serventuários para ver o fim. Lucas 22, 54. Lucas 22, 54. Lucas 22, 54. Está falando do mesmo ocorrido, só que eu separei esta por causa de um detalhe que Lucas foi mais detalhista e colocou algo aqui que vai ser importante para o nosso entendimento na palavra. Lucas 22, 54 diz: Então, prendendo-o, levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe, e quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Então, Lucas foi mais detalhista em algo aqui que é muito importante. Senhor, vamos sentar. Mateus se deteve em relatar que Pedro seguia Jesus de longe na noite que Jesus foi traído por 30 moedas. Era uma quinta-feira. Eles tiveram um dia muito cheio, muito atribulado, tanto Jesus quanto os 12 discípulos. E quando os guardas foram prender Jesus para aquele julgamento fantasioso, aquele julgamento fajuto no pátio lá na casa do sumo sacerdote, autoridade máxima religiosa judaica, Pedro se deteve em dizer que Mateus se deteve em dizer que Pedro seguia de longe até ao pátio do sumo sacerdote. Quando prenderam Jesus no jardim, mas eles são unânimes em compartilhar uma coisa que é muito interessante. Pedro seguia de longe. E quando acenderam fogo, quando entraram, todo mundo entrou lá no pátio, ali acenderam uma fogueira. Parecia até que ia uma celebração, uma festa. Mas o nosso Salvador ia ser julgado de maneira mentirosa e falsa. Jesus está lá, sofrendo. Os seus juízes, entre aspas, estão ali questionando. E está todo mundo na beira da fogueira. Imagine o cenário. Fizeram uma fogueira, estava muito frio. E Pedro entrou naquele conforto do fogo para aquecer do frio. E Pedro faz isso juntamente com pessoas que não criam em Jesus. Muito pelo contrário, estavam ali porque queriam que Jesus... Como Jesus ia reagir a isso?
Então, quando se acenderam o fogo no meio do pátio, juntos se assentaram. E Pedro se assentou. Pedro contraria um dos ensinamentos da palavra de Deus. Se assentou junto dos escarnecedores. Se assentou junto das pessoas que não tinham a mesma fé que ele. Se assentou junto de pessoas que tinham um objetivo de humilhar o Salvador. Você está entendendo até aqui? Então a gente vê Pedro se aquecendo na mesma fogueira, no mesmo jardim, onde Jesus estava sendo julgado para ser crucificado. Juntos de pessoas erradas, nos lugares errados e na hora errada, nós ficamos vulneráveis às coisas erradas. Você pode anotar isso e você vai perceber que isso é uma pura verdade. Se você estiver com pessoas erradas, nos lugares errados e na hora errada, você está vulnerável para fazer coisas erradas. Esse é o tema que eu coloquei para nós pensarmos na nossa própria vida à luz de uma história real. Porque às vezes a gente pensa assim, eu sou da igreja, como se isso fosse uma grande garantia para não acontecer conosco o que aconteceu com Pedro. Eu sirvo a Deus, como que isso fosse um passaporte carimbado para a gente, para não acontecer conosco o que aconteceu com Pedro. Quando caímos em pecado, geralmente o nosso inimigo ele vai preparando até ele nos derrubar de maneira que fica difícil para a gente se levantar. Então, quando caímos em pecado, geralmente é devido a uma sequência de fatores. Nenhum homem, nenhuma mulher olham para um homem e para uma mulher e já vão logo para um motel. Há uma sequência de fatores. Um casamento que não vai mal, uma responsabilidade que não é suprida para o seu cônjuge, as brigas, os ressentimentos, a falta de perdão. O inimigo coloca logo uma pessoa que vai fazer aquele papel que o cônjuge que não está fazendo deveria fazer. Você está entendendo o que eu estou falando? Há muitas críticas de ambas as partes. Quando não se teme a Deus, há muitos xingamentos, porque tudo isso são coisas que não deveriam acontecer, acontecem porque as pessoas estão dessintonizadas. Então, quando a gente cai, quando a gente comete alguma coisa errada, geralmente isso só acontece após uma sequência de fatores. E são estes fatores que levaram Pedro a fazer a coisa errada, negar ao Senhor Jesus, que eu quero compartilhar com vocês. Entenderam até aqui nessa introdução? Tá tranquilo? Vocês dois aí atrás, entenderam? Então vamos lá. Qual foi o primeiro fator que fez Pedro negar Jesus? O estado físico, emocional e espiritual do apóstolo Pedro. Pedro estava desgastado, Pedro estava cansado, Pedro estava enfraquecido. Esta quinta-feira que acontece isto, Pedro andou com Jesus, seguiu Jesus, Pedro foi para o Monte das Oliveiras, isso está tudo nos evangelhos para depois você conferir, e Jesus pede para que esses três homens, Pedro, Tiago e João, fiquem em oração, não apenas só para ser uma força para Jesus, mas para ser uma força para a própria vida deles. Mas eles não conseguem, porque eles estão cansados. E aí tem
aquele suspense antes desse momento da oração, tem aquele suspense lá no ambiente que Jesus serviu a ceia, falou, este é o meu corpo, este é o meu sangue. Jesus falou, um de vós que estáis aqui comigo é o diabo. Então há uma tensão, sabe, eles ficam assim meio que, foi uma ceia meio que conturbada, e isso vai desgastando os apóstolos, isso vai cansando os apóstolos, eles não conseguem orar com Jesus nem uma hora lá no jardim. Aí Judas vem com a guarda romana para prender Jesus. Pedro não aceita. Pedro pega a espada do soldado, arranca a orelha. Então foi meio tumultuado. Pedro ficou desgastado. As emoções foram mexidas. Quando a gente não administra bem as nossas emoções, o nosso físico e o nosso espírito, nós estamos sendo uma presa fácil para a gente cair em qualquer que seja a tentação. Estão entendendo isso que eu estou falando? Então, cuidado. E às vezes, e olha só o mais incrível, é que Pedro estava desgastado, cansado e fraco, andando com Jesus. Vê como é que pode um negócio desse. Se ele fosse um camarada, né, que a gente descobriu na Bíblia que não andava com Jesus, poxa, então a resposta é essa. Mas ele estava desgastado emocionalmente, fisicamente, espiritualmente, cansado e fraco, andando com Jesus. Então veja que a gente corre muitos perigos quando a gente não percebe que a gente está facilitando para a gente ter uma queda mais na frente. Entenderam ou não? Aí Pedro não aguenta e Jesus vai. Eu fico imaginando Jesus amarrado e Pedro meio que desesperado. Mas Pedro se recusa a fazer igual aos outros. Mas ao invés dele ir junto com Jesus, ele segue Jesus de longe. Então o primeiro fator que nos leva a praticar coisas erradas é o desgaste físico, emocional e espiritual. Então cuidado. Fala para quem está ao seu lado, toma cuidado. Porque este homem que estava com Jesus se enfraqueceu, se desgastou e ficou cansado. Segundo fator, a curiosidade de Pedro. Eu não acredito que ele foi para ajudar Jesus. Se ele fosse para ajudar Jesus, ele ia perto. Mas ele foi de longe. Ele seguiu Jesus de longe. Conforme o texto, Pedro estava ali, sentado com pessoas que não devia, para ver também como as coisas iam acabar. O texto que a gente leu aqui diz isso. No versículo 58 de Mateus 56, diz que assentou-se entre os serventuários para ver o fim. Como é que isso vai terminar? Então esse é o segundo fator que nos facilita cometer coisas erradas. Uma curiosidade, olha como eu coloquei aqui. Uma curiosidade incontrolável e perigosa. Não havia nada que Pedro pudesse fazer lá. Até porque o Senhor o tinha dado outra direção, que nós vamos ver mais lá na frente. Ou seja, ele estava fora do lugar. Ele estava fora do lugar por causa de uma curiosidade. E olha, não adianta a gente estar na igreja por curiosidade. Não adianta nada a gente participar de reuniões se nós não estivermos com o nosso espírito, reuniões de oração. A curiosidade não nos dá o conhecimento de Deus. Curiosidade não nos dá o discernimento, a sabedoria de Deus. Deus não satisfaz curiosidade de curiosos. Quando perguntaram para Jesus, és tu? Jesus fica calado. O cara estava curioso para saber a verdade. Mas ele não consegue saber a verdade diante da verdade. Então, curiosidade não resolve. E Pedro estava ali com uma curiosidade incrível. Então, cuidado com a curiosidade incontrolável
e perigosa. Porque hoje você está querendo saber uma coisa que você não deve e não precisa saber, você vai se envolver em lugares que você está correndo perigo, você está se envolvendo com pessoas que podem saciar a sua curiosidade, mas essa curiosidade saciada pode ser um grande e trágico problema na sua vida. Entende isso? Ele estava ali para ver o que ia acontecer. E ficou até o fim e viu Jesus ser condenado à crucificação. Isso não adiantou nada para a vida dele, porque ele larga tudo, ele joga fora 3 anos de envolvimento com o mestre, de caminhada com o mestre, ele pensa em voltar à profissão dele, ele pensa em retomar a vida de onde ele parou há 3 anos atrás. Então, curiosidade só nos leva a praticar coisas erradas. E muita gente às vezes diz assim, o fulano é muito curioso, ele sabe tudo, mas quantos ventiladores ele já queimou? Está entendendo o que eu estou falando? O cara conserta tudo, é curioso. Cara, ele é curioso, entra num curso, aprende qual é o fio amarelo, o fio vermelho, o fio verde, porque senão tu vai queimar todos os aparelhos eletrodomésticos na tua casa. Tem gente curiosa. Cuidado com a curiosidade. Terceiro fator, está entendendo aí? Vocês estão entendendo? Esse terceiro fator tem acontecido hoje demais. Pedro abriu mão de tudo que o Senhor ensinou e prometeu a ele. Nós temos aberto mão de tudo que Deus nos prometeu e nos ensinou. Pedro não guardou no coração, Pedro não vigiou quanto ao que o Senhor ensinou para ele e para os outros ao longo de 3 anos. E era algo que estava já preparado desde antes da fundação do mundo e o Senhor falou várias vezes. O que foi? Lá em Mateus 26, 31. Está em Mateus 26, 31? Vamos lá, Mateus 26, 31. E agora eu vou seguir daqui para frente em cima de Mateus. Mateus 26, 31. É o terceiro fator. Mateus 26, 31. Pedro abriu mão de tudo que o Senhor ensinou e prometeu. Muita gente está abrindo mão de tudo que o Senhor ensinou, está ensinando, prometeu e está prometendo. Mateus 26, 31. Acharam? Então, Jesus lhes disse: esta noite, todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito. O quê? Mas depois da minha ressurreição, o que vai acontecer? Olha só que interessante. Vocês sabem quantas vezes Jesus falou isso para estes 12 homens, que agora o nosso foco é o apóstolo Pedro? Jesus falou isso 7 vezes, mais ou menos. Mas Pedro esquece. Pedro esqueceu, porque como nós vimos hoje, quando a gente não guarda os mandamentos de Deus no nosso coração, e é o que aconteceu com Pedro, Pedro não consegue guardar, Pedro abre mão. Jesus foi falando ao longo de 3 anos, vai acontecer isso comigo. Vocês vão ficar escandalizados, vão ferir o pastor, as ovelhas do rebanho desse pastor vão ficar dispersas. Mas olha, presta atenção, eu vou ressuscitar, porque vocês falam, depois da minha ressurreição, eu vou ressuscitar. E eu vou adiante de vocês. Então o que Pedro foi fazer na casa do sumo sacerdote? Se Jesus avisou, ensinou isso, e disse que era por pouco tempo, ao 3º dia ele ia ressuscitar, e Jesus ia atrás deles, aonde? Na Galileia. Para que Pedro estava fora do lugar? Por que Pedro não foi para a Galileia? Por causa da curiosidade. Porque ele estava cansado, e a pessoa cansada e desgastada emocionalmente, ela não raciocina direito.
Ela não consegue lembrar os ensinamentos da palavra de Deus porque está desgastada, cansada, sobrecarregada. E isso vai somando, vai somando, vai somando. Chega um momento, esse momento em quando prendem Jesus, era para Pedro falar assim, ele era um líder. Era para Pedro falar assim, gente, peraí, segura aí, deixa eu levar Jesus. Jesus falou para a gente, ele vai encontrar com a gente na Galileia. E olha, nós não podemos falar mal de Pedro porque nós somos assim. Quantas promessas de bênçãos o Senhor fez para nós e veja como a gente fica apavorado. Quantas promessas de proteção, de segurança, e a gente tem medo do vento. A gente fica apavorado com nada. Se a gente tem um tudo para nos proteger, nós somos exatamente igual a esse homem aqui. E nós não podemos falar mal nem de Adão, nem de Eva, nem de Pedro, nem de Paulo, nem de Abraão e nem de ninguém. Porque nós vivemos cansados, sobrecarregados, desgastados emocionalmente, fisicamente e espiritualmente. Nós somos tanto curiosos quanto todos estes que, através desse fator de curiosidade, contribuíram para cair. Eu quero, com esse terceiro fator, quero encorajar você a ler mais a Bíblia, a prestar atenção nos alertas que Jesus nos fez. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Nós não vamos arder no lago do enxofre. O nosso lugar é a mansão celestial. A Bíblia está cheia de promessas, mas nós parecemos, muitas vezes, pessoas sem Deus. Nosso comportamento, cada vez que uma notícia vem, a gente fica apavorado. Tem gente apavorada com desemprego. Tem gente apavorada com o seu futuro, porque não guardou no coração, não vigiou os ensinamentos que o Senhor deu. Você está aí? Cada coisa que eu vejo na televisão, na mídia, que eu leio, eu tenho que parar, pegar aquilo ali e não deixar uma lágrima emocionante cair pelo rosto. Eu tenho que analisar aquilo ali, se aquilo ali está em conformidade com o que o Senhor falou. Tem gente pegando frases de Chico Xavier, colocando no Facebook, e tem crente falando assim, oh, que maravilha! Porque não guardou o que Jesus falou. Você tem que submeter tudo o que falarem para você à luz da palavra de Deus, senão você está contribuindo com um fator para a sua queda. Você vai cair, você vai acabar negando Jesus. Você vai ficar de longe com Jesus, se você não guardar no seu coração. Esses homens ouviram isso 3 anos. Ao terceiro dia eu ressuscitarei. Vão me matar, vão me prender, vão me torturar, vão me humilhar, vão me crucificar. Mas ao terceiro dia eu ressuscitarei e eu vou encontrar com vocês lá na Galileia. Já estava marcado o encontro e tudo. Estava marcado o dia. Quarto fator. Pedro, semelhantemente a alguns crentes, era muito autoconfiante. Você sabe que ainda tem gente hoje que diz, eu jamais pecarei. Mesmo depois de ter acontecido o que aconteceu com Pedro, e mesmo depois de Paulo ter falado, aquele que está de pé, tome cuidado, porque você pode ser o próximo a levar uma rasteira. Mas tem gente que se acha o cara. Olha, depois que vi Salomão jogar tudo fora, depois que eu li, Pedro fazia o que fez, Judas fazia o que fez. Cara, meus irmãos, minhas irmãs, estou tomando muito cuidado.
Estou tomando cuidado com mulher bonita. Estou tomando cuidado com dinheiro. Estou tomando cuidado com poder, com influência. Porque tanta gente boa caiu. Pedro estava autoconfiante. Afinal de contas, 3 anos andando com Jesus, vendo tanta coisa acontecer, tanta maravilha, tantos milagres. Olha o versículo 33 desse capítulo que a gente começou a ler. Lê em voz alta o versículo 33. Disse-lhe Pedro, ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Só até aí. Cada vez que eu vejo uma pessoa pecando, cada vez que eu sei de um caso de alguém que deixa a gente com a boca aberta, sem respiração e todo arrepiado, eu aprendi com Deus. Me ajuda, Senhor. Me ajuda, Senhor. Tem misericórdia de mim, Senhor. Viviane, você está incumbida de ser a discipuladora da Edilene, ajudá-la em tudo, para ela voltar, tá? Então, o quarto fator foi a autoconfiança. Eu tenho medo de pessoas que falam, aleluia, glória a Deus, o Senhor é maravilhoso, espera aí que eu estou ouvindo. Eu tenho medo destas coisas. Eu me afasto destas pessoas. Quando Jesus fala para ele assim, esta noite vai se cumprir o que eu estou falando há 3 anos. Olha só. Lá no 31, Jesus diz assim, esta noite, todos vós, aquilo que eu falei, que vocês iam ficar escandalizados, que vocês iam me abandonar, porque o pastor vai ser ferido, mas vai ressuscitar. Aí Pedro dá um passo à frente. Eu fico imaginando esse homem. Senhor, um minutinho, eu quero a palavra agora. Tem que ter gente assim, tem gente que ainda, né, aquele drama, né? Faz aquele drama. Senhor, me permita que eu sinto algo em meu coração que eu preciso compartilhar com a congregação. Aí ele fica de pé e diz assim, ainda que venhas a ser um tropeço para todo mundo, para o mundo todo, tu não serás para mim. Aleluia, irmãos. Ainda tem aquele sufixo, daquela frase de sufixo. Aleluia, oh Deus Todo-Poderoso, porque eu vou pisar a cabeça da serpente. E aí você sabe que a verborréia vem com uma facilidade que você fala assim, meu Deus, o céu vai cair. Autoconfiança. Autoconfiança que muitos de nós, quando julgamos quem caiu em pecado, como se isso fosse impossível acontecer comigo. Quando você não julga, mas você fala, meu Deus, como foi fazer um negócio? Fez porque é humano. Fez porque é igual todo mundo. Gente, a gente devia tomar muito cuidado, porque o maior adorador de Deus cobiça, adultera e mata. Tem que abrir o olho. Fala para ele, abra teu olho. Porque essa autoconfiança, eu conheço a Bíblia, eu conheço Jesus, eu ando com Jesus. Não andava muito não, porque na hora do vamos ver, ele seguiu de longe. Quinto fator. Toda pessoa autoconfiante tem o coração fechado, o coração blindado para as repreensões do Senhor. Quando você perceber uma pessoa autoconfiante, como Pedro, pode analisar que ela só consegue aplaudir
encorajamentos. Porque as exortações, as admoestações, as repreensões, ela não consegue, ela não aceita. Veja o versículo 34 aí. Vamos lá, leia em voz alta, por favor. Versículo 34. Povo de Jesus, em verdade te digo que nesta noite, antes do galo cante, tu me negarás 3 vezes. O coração de Pedro estava fechado. O coração de Pedro estava blindado porque ele era autoconfiante. Ele nunca, se todo mundo abandonar, eu não vou abandonar porque eu sou Pedro. E Pedro tem um significado incrível. Pedra, rocha, como que vão me quebrar? Não. Aí Jesus replica-lhe. É isso que eu chamo a sua atenção. Quando eu digo que o coração dele estava fechado, porque quando ele externa a autoconfiança dele, Jesus replica, Jesus repreende. Jesus disse, você não sabe o que você está dizendo. Em outras palavras. Em verdade, eu estou te dizendo, rapaz, nesta mesma noite, ele ficou com o coração blindado, com o coração fechado, para o que Jesus falou durante 3 anos, que estava preparado desde antes da fundação do mundo. E ele continua blindado e com o coração fechado para o que Jesus falou que ia acontecer para ele naquela mesma noite. Então, quando a gente é autoconfiante, consequentemente, porque o nosso coração está fechado e está blindado. Replicações, repreensões, a gente não consegue entender e ouvir. Toda vez que você for ajudar alguém repreendendo, se ela reagir, o coração dela está blindado. Porque ela é autoconfiante. Ela lê a Bíblia todos os dias. Como é que alguém pode falar para ela que ela vai... Eu tento explicar. Não, eu sei. Eu já li isso. Aí você tenta mostrar e vem com um monte de anotações. Olha aqui, eu li semana passada, leu semana passada, mas hoje você não praticou. Autoconfiança blinda o nosso coração, fecha o nosso coração e a gente vai para o 5º fator, para o 6º fator, quando a gente insiste na autoconfiança. Jesus conta para ele mais uma vez o que está planejado desde antes da fundação do mundo. Ele dá um passo à frente e diz, mas isso não vou deixar acontecer comigo. Jesus repreende ele. Aí ele insiste na sua autoconfiança. Quando Jesus fala para ele, e quando ele diz assim, no versículo 35, disse-lhe Pedro, o quê? A desgraça total é quando você consegue convencer pessoas do teu lado a ser exatamente igual a você, quando você está contrariando o que Jesus espera de você. A nossa insistência numa autoconfiança bloqueia e blinda nosso coração e faz com que pessoas que estão ao nosso lado sigam nesta direção. Porque se Pedro falar assim, ô Senhor, me perdoe, vai acontecer isso mesmo comigo, não deixe isso acontecer comigo não, ele estaria influenciando aos outros de se portarem humildemente também. Mas a autoconfiança dele, que blinda o coração dele, que bloqueia o coração dele, faz com que todas as pessoas que estavam com ele também fiquem pensando da mesma forma. Isso é muito grave, gente. E isso, o final, não é uma bênção de Deus, é tribulação, é problema, é cair em pecado. Imagina uma coisa, imagina, naquele momento ali do tumulto, está cansado, sobrecarregado, não raciocina direito,
estou com uma vontade para ver como isso vai acabar, mas não, Jesus falou. Jesus falou para a gente ir para Galiléia. João, Lucas, vamos lá para Galiléia, vamos lá para aquele lugar que a gente estava com Jesus ainda há pouco. Vamos para lá, vamos ficar lá, vamos ficar quietos, vamos ficar juntos. Cada um foi para um lado. E Pedro foi atrás de Jesus. Não sei para fazer o quê. Porque é o sétimo fator. Pedro seguiu o Senhor à distância. Conforme Mateus 26, 58, que a gente já leu. Sabe o que significa seguir à distância? Seguir à distância significa, eu estou seguindo sim. Que ao mesmo tempo significa, não estou seguindo não. Seguir à distância é isso. Seguir à distância é, eu estou vendo você aqui sempre, mas eu nunca posso contar com você. Isso é seguir à distância. Estou seguindo. Eu vou à igreja assim. É verdade, vai à igreja assim. Mas para fazer o quê? O que você está fazendo com os ensinamentos que Jesus está dando? A gente não tem tempo, eu não trabalho. Para chegar ao trânsito é muito difícil. A gente vai enumerar uma relação de coisas. Como ele também podia falar assim, não, eu segui de longe, mas não deu para chegar mais perto, estava frio, eu fiquei perto da fogueira. A partir do momento que ele diz, eu não conheço 3 vezes, esse longe era mais longe do que estar junto, mesmo estando no mesmo ambiente. Entendeu isso que eu falei? Tá? E o 8º fator. Por tudo que nós lemos das Escrituras, por tudo que eu abordei, Pedro estava no lugar errado confortavelmente. Os outros estavam sentindo frio, mas Pedro não sentia frio. Ele estava à beira do fogo. Ele estava no lugar errado. Era para ele ir para Galiléia. Tem muita gente que deveria estar na igreja hoje, não está na igreja hoje. Não está aprendendo mais uma lição que Deus está dando para a sua vida espiritual. Pedro estava no lugar errado e na hora errada. Aquela quinta-feira da semana que mudou a história dos pecadores penitentes, não era a hora para ele estar ali. Davi caiu porque estava no lugar errado. Era para ele estar na guerra. Ele estava lá no pátio do palácio. Na hora errada, na hora que a mulher do soldado ali estava tomando banho. E com as pessoas erradas. Pessoas que não criam no Senhor Jesus e ainda queriam condená-lo. Eu fico pensando se o soldado que Davi chamou e disse assim, quem é aquela mulher? Eu acho que se fosse Joabe. Eu andei fazendo um estudo sobre esse comandante de Davi. Esse cara era um carne de pescoço. Foi o único cara que chegou para ele e fala, bonito papel, todos os seus soldados sofrendo por você está chorando por causa de um filho que estava querendo roubar teu trono. A gente deu a nossa vida para tirar esse sem vergonha do teu caminho, você agora está aqui em prantos e os teus soldados precisando de você. Falou isso na cara para o rei Davi. De repente, se esse Joabe estivesse ali quando Davi chamou e disse assim, quem é aquela mulher? Joabe devia fazer, essa mulher ali é a mulher do teu soldado, está lá na linha de frente. Ou amado rei. Está entendendo? Porque quando a gente está no lugar certo, ou se estivesse no lugar errado, na hora errada, mas estivesse perto de gente certa, e fala, o que você está fazendo aqui, Pedro? Não adianta mentir para mim não, seu pescador. Conheço a tua história, já comprei peixe na tua mão. Agora tu parou, nunca mais procurei, achei. Você me fala que você agora está pescando almas. Você é deles. Eu, se fosse você, eu sairia daqui, rapaz. Aqui não é teu lugar. Aqui é lugar de quem quer ver Jesus crucificado. Aqui é lugar de quem não ama esse Jesus que você está aqui. Deixa de ser meia pataca. Ou tu é dos nossos, ou tu é de lá. Qual é a tua, cara? Mas Pedro estava no lugar errado, na hora errada, junto de pessoas erradas.
Consequentemente, Pedro estava vulnerável, prestes a fazer a coisa errada, negar o Senhor Jesus 3 vezes, não apenas uma. Eu fico pensando nesse momento, cara, isso foi uma faca no coração do cara. Porque quando ele diz, eu não conheço, foi a primeira vez, cara, ele estava anestesiado. O homem não estava conseguindo pensar em nada, nem no que Jesus falou algumas horas antes. Você vai me negar 3 vezes. Ele devia dizer, essa foi a primeira, eu vou sair daqui. Eu vou entrar no chão. Mas ele continua. É por isso, meus irmãos, que precisamos estar muito atentos sobre quem são as pessoas com as quais nós passamos nosso tempo. Algumas pessoas não estão entendendo o que eu estou falando. Eu não posso fazer nada por ninguém que não quer Deus na vida dela. Não posso. Você não pode. Eu só posso ajudar essa senhora, esta jovem senhora, se ela falar assim, eu quero aprender a palavra de Deus. Pronto, ela vai ser abençoada. Mas qualquer pessoa que entra aqui e fala assim, eu estou aqui curiosamente, não podemos ajudar. E a gente fica vulnerável. Porque muitas outras pessoas vão ajudar esta curiosidade com base em textos e livros que não tem nada a ver com a verdade de Deus. Estão entendendo o que eu estou falando? Nós precisamos estar onde Deus quer. E onde Deus quer não é necessariamente um lugar agradável. O lugar onde Deus queria Davi era na guerra e não no palácio. Então a questão não é exatamente geográfica. A questão é espiritual, é um lugar espiritual, onde Deus quer. Porque Adão estava no melhor lugar do planeta, do mundo todo, de todas as épocas. E foi naquele lugar onde Deus o colocou que ele caiu. Por quê? Estava com as pessoas erradas. Ouviu a pessoa errada. Se deixou levar pela pessoa errada. Então, não esqueça isso. O lugar, a hora e as pessoas que te cercam podem fazer muita diferença na tua vida. Se você está entendendo disso, diga aleluia. É por isso que nós precisamos estar muito atentos sobre quem são as pessoas que nos cercam. Pensamos muitas vezes que estamos influenciando os outros, mas a pergunta é: eles também não estão nos influenciando? Estava mexendo com uma pessoa antes do culto. Falei assim, meu Deus, ela veio com a roupa toda rasgada para a igreja. Aí a mãe fala, a mãe é velha. Mas quem ditou esta moda? Quem ditou esta moda? As pessoas não param para pensar por que chegaram a esse ponto, a este entendimento. Eu andei pesquisando aquela moda ridícula dos rapazes colocarem a calça caindo. Sabe o que significa isso? Eu pesquisei. Na prisão nos Estados Unidos, os gays, os florzinhas, que estavam à disposição, baixavam a calça. Ou seja, estou na pista. É o significado. Sabia, Ellen? Não sabia, não. Mas todo mundo usa a calça lá porque não sabe. Porque se ele souber que ele está dizendo, eu estou na pista para ser consumido,
Era o significado dele, isso era o simbolismo para que os machomens da prisão falem, opa, aquele ali está com a calça riada, vai cá. Agora eu estou pesquisando de que mente saiu esse negócio de rasgar roupa e cobrar R$500 por uma calça rasgada. Aí você fala assim, esse pastor é um reacionário, esse pastor é um cara doido. Quem quer nos ver na sarjeta, quem quer nos ver como lixo, quem quer nos ver esfarrapado é o diabo. Deus quer que a gente ande elegantemente, perfumado. Entendeu, Ellen? Venda por R$200, tu vai sair lucrando. Ouça sua mãe quer o melhor para você. E eu vou dar 300 conto numa calça rasgada. Eu tinha uma calça de João que eu ganhei no início, quando eu abri a igreja em Rio Piracicaba. Quem está me ouvindo lá na Rio Piracicaba, essa irmã que a gente está pedindo oração, que vai se sumir, ela tinha uma boutique, e ela me deu de presente uma calça de João. A calça era tão boa, a calça era tão gostosa de vestir, que a calça começou a rasgar, começou o tecido ficar fragilizado, e eu comecei a ter um rasgo aqui na coxa, na parte aqui da coxa. E aí uma olhava para mim e dizia, eu não acredito que você vai botar essa calça. Eu falei, mas eu gosto da calça. Aí alguém vai falar assim, então foi o Bispo Pedro que lançou a moda da calça rasgada. É uma outra história. Eu não comprei a calça por R$300. E eu não saía com a calça porque eu tenho que mostrar para o mundo um aroma de Cristo. Eu tenho que me assemelhar com as coisas de Deus. Repare como é que Deus mandou Moisés fazer o tabernáculo. Eu quero linho fino, eu quero ouro, eu quero prata. A pessoa bota uma calça. Meu Deus do céu, tanta mulher bonita com calça rasgada. Não deixa de ver os vídeos por causa disso que eu estou falando, não. Será que você está influenciando as pessoas que não têm Deus, que não conhecem a palavra? Ou será que você virou um político, você concorda com ela para ela concordar contigo? Não. Achamos que muitas vezes estamos animando quando talvez eles é que estejam nos colocando para trás. Porque tem pessoas que estão abandonando a casa do Senhor, a obra do Senhor, por influência de outras pessoas que não querem saber da casa do Senhor e nem da obra do Senhor. Pessoas desistiram da fé, do caminho da fé, por causa de um certo bochicho no ouvido. Você não pode ouvir quem não tem comunhão com Deus, quem não está com Deus. Abra lá no Salmo 1, por favor. Salmo 1. Salmo 1. Versículo 1. Vamos ler junto, por favor, já. Só que aí. Pedro jogou esse ensinamento fora, porque este salmo já existia quando Pedro passou por esta situação. Estamos vulneráveis se nos sentarmos, rirmos, conversarmos, tivermos amizades deste tipo. Pessoas que não são de Deus, que se detêm no caminho do pecado, e pessoas que fazem rodas para escarnecer as coisas santas, as coisas boas, as coisas espirituais. É isso que diz a palavra do Senhor. E nós temos que guardar no nosso coração a palavra do Senhor para a gente não facilitar para cairmos em pecado.
Quando não atentamos para a palavra do Senhor, eu vou encerrar com essa frase. Quando não atentamos para a palavra do Senhor, semelhantemente a Pedro, até podemos não estar fazendo nada errado, porque estar ali, ele queria ver o final, a curiosidade até que poderia ser uma, sobre da coisa e ir embora. Até podemos não estar fazendo nada errado, mas pode acreditar, acabamos fazendo coisa errada. Porque vamos sofrer influência de estar longe do lugar que Deus quer, na hora errada e perto de pessoas que Deus não quer. Você pode até não estar fazendo nada, mas você vai acabar cometendo coisa errada, porque está longe, fora do lugar, no lugar errado, na hora errada e com pessoas erradas. A experiência de 3 anos de Pedro não ajudaram ele nesse momento. Até porque ele não lembrou de nada que Jesus ensinou. Porque se ele tivesse lembrado, ele falou, eu estou no lugar errado. Aqui não é meu lugar. Estas pessoas aqui não podem me ajudar. E eu não posso fazer nada por Jesus. Mas ele me disse que ele vai ressuscitar ao 3º dia. Eu vou para onde ele mandou, que ele vai encontrar comigo. É assim que a gente tem que raciocinar, para a gente não ficar vulnerável às coisas erradas, no lugar errado, na hora errada e com as pessoas erradas.